A maior dúvida no coração do crente, do salvo em Jesus, é quanto a seu chamado, a seu propósito de vida. E muitas vezes, essa dúvida é que nos leva a ficar estagnados e não viver aquilo que Deus já designou sobre a nossa vida. Porém, a palavra do Senhor nos aponta o caminho para não ter dúvida e trocar a dúvida pela certeza de que fomos chamados, escolhidos por Deus, para sermos bênção aqui nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar com você, o preço do chamado. Porque o chamado tem um preço e a gente precisa calculá-lo, dimensioná-lo. Fique comigo porque com certeza essa palavra vai falar ao seu coração. E se assim acontecer, compartilhe com alguém, deixe o seu comentário, o seu gostei, para você me motivar aqui a continuar produzindo esse conteúdo para você. Deus abençoe. Todo chamado vem com um preço. Assim como na vida, se nós queremos conquistar alguma coisa, nós vamos ter que abdicar-nos. Por exemplo, se você quer ser um pregador da palavra, se você quer um ofício ministerial para ser bênção em canal de Deus, como boca de Deus, abençoando e pregando a palavra de Deus, sendo instrução para a vida de outras pessoas, você precisa se abdicar de muitas coisas e dedicar o seu tempo para abençoar outras vidas. Você precisa entender que somente alguns minutos de meditação na palavra de Deus não será o suficiente para você entender o que Deus quer manifestar através da sua vida. E muitas vezes você vai deixar de viver alguns momentos que você queria viver, mas porque você calcula o preço daquele chamado que Deus tem para a sua vida, e todo chamado é despertado em nossas vidas através de uma vontade. É algo que inclusive nós precisamos entender, porque se Deus desperta uma vontade na nossa vida, é porque Ele quer realizar alguma coisa através daquela vontade em nossas vidas. Então, muito provavelmente, se você tem vontade de realizar alguma coisa no reino de Deus, é porque Deus quer despertar você nesse sentido, para você ser bênção na vida de outras pessoas. Mas existe um preço. É como nós adentrarmos em alguma loja de um shopping, por exemplo, e chegarmos lá e escolhermos algumas roupas, mas ao chegar no caixa, observarmos que tem um preço na etiqueta daquela roupa. Muitos de nós, talvez, em algum momento da vida, já fomos em alguma loja, escolhemos algumas peças de roupas e quando chegamos no caixa, que a gente para realmente para fazer o cálculo, a gente para pensar, poxa, se eu comprar essa quantidade de roupas, eu não vou conseguir arcar com toda essa despesa. E a gente às vezes até fala para aquele caixa ali, aquela pessoa que está no caixa, olha, eu vou dar mais uma olhadinha e depois eu volto. E na maioria das vezes, a gente nunca volta, porque a gente fez cálculo do preço. O grande problema e a grande deficiência de muitas pessoas é que querem viver o propósito, querem viver o chamado, querem viver algo da parte de Deus, mas não estão calculando o preço e muitas vezes têm desistido no caminho. Mas a nossa vida precisa ter como base aquela parábola que Jesus vai nos narrar em Lucas capítulo 14, versículo 28 até o 30, que é sobre o construtor da torre. E Jesus diz, pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer a conta dos gastos para ver se tem como acabar, porque o chamado tem um preço. Tudo que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas, se você quiser viver, coloque algo no seu coração. É necessário ter renúncia. O próprio Jesus, em se tratando sobre seguir a Ele, sobre servir a Ele, Ele vai dizer, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue as suas vontades pessoais, negue os seus prazeres pessoais, tome a sua cruz, ou seja, tome uma renúncia e depois disso me siga. E a gente precisa checar o preço do chamado na nossa vida para que a gente possa viver aquilo que Deus já estabeleceu sobre nós. E muitas vezes, em muitos corações, o que tem faltado é a questão da visão. Porque se a gente entendesse realmente o lugar aonde Deus quer nos levar, nós seríamos tomados por força, nós seríamos tomados por ânimo para deixar tudo de lado que possa nos impedir e de alguma forma nos atrapalhar de pagar o preço que precisa ser pago para viver aquilo que Deus já estipulou, para aquilo que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que existe algo que Deus já liberou e talvez o que esteja faltando para você é visão da onde que Deus quer te levar. Porque a partir do momento que você tiver visão, você vai entender, vale a pena. Deus tem algo muito maior para minha casa. Deus tem algo muito maior para minha vida. Deus tem uma bênção especial para manifestar através de mim. Deus quer que eu seja ponte, que seja um canal na vida de outras pessoas. E existe algo sobrenatural nisso, que quanto mais bênção
bênção eu dou, quanto mais bênção eu sou para outras pessoas, mais o próprio Deus se encarrega de nos abençoar. Que você possa ser direcionado pelo próprio Deus a entender que existe um preço no chamado, mas que vale a pena. Que Deus possa despertar no seu coração visão, que aquilo que a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, não tinha, você possa ter. A igreja de Laodiceia já estava cega. E Jesus, inclusive, vai recomendar para eles: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim colírio. Que Deus possa pingar sobre os seus olhos colírios espirituais, para que você possa ter uma visão clara do lugar aonde Ele quer te levar, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, do propósito que Ele quer cumprir no seu viver, para que você possa viver o chamado que Ele já estabeleceu sobre você. Que você possa ter o mesmo coração de Abraão, a não ter nada com maior valor do que a presença de Deus. Abraão tinha já a promessa de Deus, o seu filho Isaque, o filho primogênito, o filho da promessa da sua velhice. Mas mesmo assim, ele estava disposto a entregar aquilo que ele tinha mais como precioso, o bem mais valioso, que era o filho dele. Mas porque ele sabia que poderia custar alguma coisa a priori, mas o mesmo Deus que nos requer alguma coisa é o Deus que nos abençoa. Quando Deus encontra em nós um coração disposto a sacrificar, a pagar o preço, pode ter a certeza que nós vamos viver o melhor que Ele pode nos proporcionar ainda nesse tempo. Mas antes, cheque o preço, entenda que há uma renúncia, mas que tudo que nós fazemos para Deus vale a pena. Que Deus te conduza nesse pensamento e até nos encontrarmos mais uma vez. Que a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus continue te sustentando, abençoando você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.